Medo de falhar e medo de ser vista. Os dois extremos que podem estar impedindo você de viver uma realidade e que estão travando a sua vida e a sua carreira. Bora para essa live? Hoje é a última live da série Mulheres Vivendo de Propósito. Eu quero saber se você está gostando desse formato, desses temas, se isso de alguma forma está te ajudando. Vou colocar aqui o tema. Qual é o medo que te trava? Olha só, comente. Pronto. Vamos lá, amadas. Vamos começar. Vamos convidar aqui algumas mulheres para virem participar conosco. Ai, Karina, esse horário é péssimo porque eu tô fazendo almoço. Não tem problema, gente. Participa quem pode, quem não pode, assiste gravado. O que eu quero é possibilitar que mais pessoas destravem e comecem a viver uma nova realidade. E você pode ser uma dessas pessoas. Então eu chamo todo mundo. Bora. E aí, Cleidoca, seja bem-vinda. Vamos lá. Me conta aí. Você já parou para pensar que nós estamos aí nos últimos... Hoje começa os últimos 3 meses de 2025? Como é que você fica com essa informação? Nós estamos aí caminhando agora para os últimos 90 dias de 2025 e eu preciso que você pense nisso, não para que te gere ansiedade, não para que você fique aflita, não para que você comece a ficar a louca que corre, mas para você refletir se até então você alcançou a vida que você desejava. E Vivi, seja bem-vinda. E por que isso tem a ver com o tema da live, que a gente vai falar sobre medo, né? Medo de errar e medo de ser vista. Porque isso tem tudo a ver. Então pense, faltam 3 meses para acabar em 2025 e eu quero que você pense se esse ano está terminando como você gostaria. Ou de repente superou suas expectativas, ou de repente está no caminho, ou você, ao analisar, você percebe que você não chegou ainda, tá longe do que você gostaria, tá? Então, olhando para trás para esse ano, quero que você se pergunte: você já alcançou o que você desejava? O que você acha que ainda falta? Ou o que você acha que faltou para você alcançar aquilo que você determinou que você alcançaria esse ano? Ou melhor, e de uma forma mais profunda, o que você percebe que tem atrapalhado a você tomar decisões ou fazer as mudanças que você sabe que já são necessárias? Gente, essa reflexão aqui parece meio fora do contexto, mas não é. Por quê? Quando a gente faz lá no início do ano o nosso mapa dos sonhos, a gente desenhou a vida que a gente queria, ou a gente entrou no ano com uma expectativa de alcançar, de viver algo, de mudar algo, a gente precisa agora, de uma forma madura e adulta, olhar para trás e perceber se nós estamos nesse caminho, se por algum motivo a gente se atrapalhou, se aconteceu algo que tirou a gente da rota, ou se a gente realmente tem clareza sobre o que a gente deseja. Por quê? Porque eu fiz uma investigação com muitas mulheres que responderam alguns formulários, inclusive para participar de uma reunião estratégica comigo, gratuita essa semana, para entender o que elas desejam, quais são os desafios, o que elas acreditavam, o que elas acreditam que impediu elas de alcançar a vida que elas desejavam. Então, independente de você ser minha aluna, mentorada ou não, eu quero te fazer uma sugestão. Senta essa semana, aproveita agora que faltam 90 dias para terminar o ano e avalia o que até então, nesses 9 meses que se passaram, evoluíram segundo aquilo que você gostaria, o que você já alcançou e não alcançou, e reflita, faça um diagnóstico do que você acha que te impediu de você alcançar o que você desejava. Você tem essa clareza? Por que é importante, gente? Porque enquanto nós não temos consciência do que está nos impedindo, dos nossos bloqueios, aquilo que está nos paralisando, a gente é governada por isso. E diante de tudo que eu já vi, que eu tenho aprendido, e a resposta dos formulários que vocês aí responderam para mim, se você ainda não respondeu, o formulário tá na minha bio, ou você vai mandar para mim propósito. A gente ainda tem 2 vagas para consultoria estratégica, para uma reunião comigo. A gente vai analisar se você tem um perfil para participar de algum programa de mentoria, ou de repente está no momento que eu possa contribuir de alguma forma e você vai ser uma das selecionadas, tá?
Mas o que vocês acreditam? Pensando na vida de vocês e nas pessoas que vocês conhecem. O que vocês acreditam que é o que mais impede as mulheres ou mais impede as pessoas de alcançar os resultados delas? Vocês sabem? É muito fácil porque é o tema de hoje. Mas eu quero que você pense. O que você acredita que é a resposta que as mulheres me deram? Quando eu pergunto assim, o que você... Lá no formulário tem essa pergunta. O que você acredita que impediu você de alcançar a vida que você desejava? Ou o seu objetivo ou o seu sonho? A maioria me responde, medo de. Foi o medo de... Foi insegurança. Foi falta de coragem. Tudo isso tem a ver com medo. E hoje eu quero falar com vocês sobre os 2 maiores medos que nos paralisam. Tô até com o formulário aberto aqui, ó. Que são esses medos aí do tema da nossa live. Medo de errar ou de falhar e medo de ser vista. 2 extremos, que não são bem extremos assim, mas que travam a nossa vida e a nossa carreira. Alguns desses medos é o seu? Se não, eu quero que você pense na sua vida, no que você faz, nos desafios que você tem vivido e reflita e comenta aqui. Qual é o seu medo? Qual é o medo que você mais tem, que você acredita que mais te atrapalha hoje? Enquanto você está respondendo, responde e convida as amigas. Eu tô mandando aqui para um monte de gente. Convida as amigas para vir. Eu tô convidando e você convida aí. E também me responde a essa pergunta. O que você acredita? Qual é o medo que mais te paralisa? Você consegue perceber isso na sua vida? Qual é? Responde aqui, gente. Você que está ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me fala aí. Gente, essas lives foram tão maravilhosas. Todas as lives que a gente fez da série, foram 5 lives com essa. Nós vamos subir na plataforma para a comunidade e para as meninas da mentoria Reconecta. Lá a gente vai criar na plataforma uma estrutura para que vocês tenham materiais para vocês poderem acessar sempre que vocês precisarem, tá? Para ajudar vocês a avançar. A Cleide colocou aqui, medo de não conseguir. Que é o medo de dar errado, né? O medo de falhar, que a gente pode colocar ele no mesmo cesto, tá? Mais algum medo, gente? Sabe por quê, gente? Eu vou falar sobre 2 medos que estão associados com esse e com alguns outros, mas você pode trazer o seu. E aí, toda vez que eu falar alguma coisa que faz sentido, foguinho pra eu saber que eu tô falando com você, que tá fazendo sentido, tá? E você chama outras mulheres. Mas vamos lá. Então, os 2 medos que mais comentaram lá no formulário e que tem a ver com esse que a Cleide trouxe é o medo de falhar, o medo de errar, o medo de não conseguir e o medo de ser vista. E aí eu quero que você entenda. O medo de falhar, ele é um medo que nos paralisa. É um medo, sem problema, amada, é um medo que gera o perfeccionismo. É um medo que leva a gente a procrastinar. Então, o medo de errar, ele é característica, por exemplo, de crianças que foram criadas de uma forma rígida ou, de alguma forma, elas acreditaram que não errando, elas iam agradar mais os pais ou as pessoas, sabe? Então, o medo de falhar, ele tem a ver com um perfil que busca ser bem visto, que busca a perfeição e leva muitas de nós a procrastinar. Então, o medo de errar e o medo de falhar é uma das grandes travas de nós mulheres, principalmente nós que buscamos a fazer tudo com excelência e que temos esse perfil do perfeccionismo. É aquela história de se eu nem vou fazer isso direito, eu nem entro. E aí o medo de falhar, o medo de errar, coloca a gente nesse lugar de não fazer. Agora a Cleide colocou aqui, ó, medo de não conseguir. Aí esse medo de não conseguir também é o medo de errar, só que em outro lugar, vem de um outro lugar, que é de uma crença de insuficiência. Por quê? Às vezes veio de uma situação de muita escassez, de muita falta, e aí não teve uma pessoa para validar o potencial, a capacidade, e aí vem para a vida adulta acreditando que é incapaz,
que o que a gente é não é bom o suficiente, que isso não é pra gente, que aí vem de uma crença de merecimento. Então, entende que até o medo de falhar, ele tem uma raiz. Por que é importante a gente investigar isso, gente? Quando a gente pensa em destravar, em ter novos resultados, sabe? Em romper, em prosperar. Por quê? Enquanto nós não temos consciência do que nos trava e nos paralisa, nós somos governadas por isso. Então, esse medo de falhar, muitas vezes, ele é uma forma da sua mente fazer você sofrer menos, mas é o que está travando. Eu até postei ali, eu postei hoje. Eu não sei se vai estar aqui. Deixa eu ver se vai estar aqui a imagem, gente, do post. Do post. Do post não, né, gente? Do post. Olha só, eu até fiz essa postagem. O medo de dar errado está custando a chance de dar muito certo. O medo de você acreditar que pode errar por conta do julgamento das pessoas ou porque você é incapaz, pode estar impedindo você de fazer algo e isso dá muito certo. Então, nós precisamos destravar desses medos que estão impedindo a gente de avançar, de fazer uma mudança, de abraçar uma oportunidade. Só que o medo, ele não vai embora. E eu preciso te libertar disso. O medo não vai embora, o medo faz parte de você. Todas nós temos um medo característico. O meu é medo de ser rejeitada, abandonada e de errar. O seu pode ser medo, de repente, de ser humilhada. O medo, por exemplo, de ser trocada, medo de não ser a primeira escolha. Cada uma vai ter um medo, por isso que é importante você saber o seu. Só que nós precisamos, como que a gente sai desse lugar, Karina? A gente precisa primeiro entender qual é, porque cada um vai ter estratégias diferentes pra gente poder superá-los. E principalmente nós precisamos entender o que nós já temos de recursos. Então, sair desse lugar de medo, que vai estar te paralisando, te travando, na verdade, a estratégia não é retirar o medo. É você fortalecer o seu poder interno. É você se fortalecer emocional e espiritualmente. É você compreender quem você é, os seus pontos fortes e olhar mais para isso do que aquilo que te falta ou aquilo que te paralisa. E o segundo medo, que é o medo vai falando se tá fazendo sentido, tá, gente? E o segundo medo é o medo de ser vista. Gente, muitas mulheres responderam: eu queria vender mais, eu queria ter mais clientes, mas qual que é a sua dificuldade? Dificuldade de me expor no Instagram, dificuldade de vender, dificuldade de falar do meu produto, do que eu faço, dificuldade. Isso é o medo de ser vista. E aí o que acontece? Esse medo de ser vista, ele pode acontecer duas coisas. Primeira coisa, pode fazer você se esconder e aí você não se expõe, não fala o que você vende, não vem pra internet, não tira foto, um monte de justificativas. Porque, na verdade, o medo de ser vista é o medo de errar. É o medo de me expor e as pessoas me julgarem. É o medo de eu falar alguma coisa e, de repente, falar e as pessoas interpretarem como errado. Então, parecem duas coisas diferentes, mas elas têm a mesma raiz. Qual é a raiz? A busca por uma validação externa e estar fixada numa dor e numa ferida emocional, que é a ferida da rejeição, que é a ferida do abandono, que é a ferida de humilhação. As nossas feridas emocionais, elas colocam a gente nesse lugar de muitas vezes não se expor, de muitas vezes não fazer as coisas que a gente pode errar, de muitas vezes não falar e ofertar. Quem aqui é empreendedor e tem dificuldade de vender? Me fala aqui. Me fala aqui. Então, quando a gente olha e entende que um medo está nos travando e a gente consegue ter consciência de qual é esse medo, isso vai nos ajudar a criar estratégias para superá-los. A Kelly, por exemplo, é minha mentorada e ela tem um propósito maravilhoso, que é usar a mesa como uma forma de transformação e conexão entre as pessoas. Então, ela tem uma empresa de acessórios de mesa, né, de mesa posta, e ela faz produtos lindos. Só que é lógico que cada vez ela tá evoluindo, mas existem algumas camadas que a gente vai aprofundando, né, Kelly? E vai se destravando. E vender, gente, vender é conexão, vender é uma troca.
Vender, olha só, vender, as pessoas têm uma crença às vezes sobre vender, que vender é chato, que tá sendo inconveniente. Não, vender é troca. É você oferecer algo de valor para o outro e o outro precisando, necessitando daquilo, ele vai pegar isso para ele e vai te dar uma contrapartida que é o dinheiro. Então é troca. É você entregar algo, um serviço, uma prestação de serviço. E a pessoa vai te dar um retorno, uma contrapartida, que pode ser uma parceria, que pode ser dinheiro, que pode ser o tempo dela, eu não sei. A questão toda é que quando a gente não se coloca nesse lugar de se ofertar, quando a gente é prestadora de serviço, de ofertar os nossos produtos, ou de fazer conteúdos aqui, que é uma forma também de você vender ideias, quando você não faz isso, esse medo está travando o seu propósito e está travando você de dar muito certo na vida e na carreira. Você precisa entender qual é o medo que te paralisa, mulher. Por quê? Porque o medo, ele está colocando você num lugar de estagnação e de trava. E você está sendo impedida de alcançar, às vezes, uma vida extraordinária, uma vida mais próxima, uma vida mais leve, porque você está presa nesse lugar. E aí você cria um monte de justificativa. Ah, mas é porque eu ainda não tô pronta. Ah, é porque me falta isso. Ah, porque os outros. Para de justificar. Olha pra você. Você é a única responsável de estar onde você está. E isso é chato, dói ouvir, mas ao mesmo tempo te dá o poder de você fazer as mudanças necessárias. Se eu sou responsável por estar onde eu estou, de estar vivendo em escassez, de estar com dificuldade financeira, de não estar com a minha saúde em dia, de meu relacionamento não estar legal. Quando eu me coloco nesse lugar, o que eu, Karina, posso fazer a partir disso para sair desse lugar? Entende, gente? Então eu quero que você pense quais áreas da sua vida, o medo que você tem aí, que você pensou, descreveu, tem aparecido mais forte. Então, vamos pegar o medo da Cleide, que ela falou aqui, ó. Medo de não conseguir. Qual área da vida que tá mais forte? No trabalho? Na família? Na sua vida espiritual? No seu relacionamento? É preciso que você observe, gente. É preciso que você faça esse diagnóstico. Se você não tá fazendo isso, não parar pra fazer isso, você tá vivendo no automático. Uma vida no automático é uma vida guiada pelo medo sempre. Por quê? A sua mente colocou num lugar de alienação tão grande que você tá vivendo e fazendo sempre as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados e se sentindo insatisfeita. Para mudar o resultado, você primeiro precisa mudar a forma como você pensa, sente e age. O medo, ele é uma emoção. Então, primeira coisa, eu preciso entender qual é o medo que eu sinto. E eu sinto esse medo por quê? Qual é o pensamento que vem na minha mente? A partir desse pensamento, eu vou começar a entender se esse pensamento ele é real ou ele é funcional. Dentro da psicologia, o Aaron Beck, que é o criador da TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, ele fala o seguinte, presta atenção nessa frase: não são os eventos em si que nos paralisam, mas a forma como nós pensamos sobre eles. Então, não acredite que você está sendo paralisada pelo seu chefe, pelos seus pais, pelo seu marido. Ai, meus filhos que não me impedem de crescer na vida porque eu preciso ser a mãe deles. Não, querida. É você que decidiu que a prioridade hoje é sua casa, seus filhos, e você assumiu isso. Então, você para de se sentir culpada. Ou você entende que dá para cuidar de filhos e dá para ter sucesso na carreira e você vai aprender a lançar mão de recursos para administrar isso. A autorresponsabilidade é a ferramenta mais importante para nós mulheres que queremos romper e viver novas realidades. A gente tem que parar de culpar os outros, de acreditar que os outros, as circunstâncias nos definem. Não são os eventos em si que nos paralisam, mas a forma como pensamos sobre eles. Na Bíblia fala que Deus tem um plano para nós e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que para que a gente chegue nesse lugar, nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Por quê? Porque é a nossa mente, os pensamentos que comandam a nossa vida. Pensamentos e emoções. E Provérbios fala sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, ou seja, os seus pensamentos, as suas emoções. Porque a sua vida depende disso. Então, se você não entende por que você não está tendo outros resultados, a primeira coisa a investigar é o que você sente e pensa.
Entende, gente? Que é um processo. Então, não é o erro ou a exposição, às vezes, que nos trava, mas é a crença que nós construímos sobre esses momentos e o que eles significam. Então, quando eu falo assim, você tem uma oportunidade de crescimento. Vou pegar a Vanessa que entrou agora. A Vanessa teve uma oportunidade de crescimento. Só que na hora que ela vai abraçar essa oportunidade, ela trava. O que ela precisa saber? Por que eu travei? Por que eu não saí desse lugar? Por que eu não faço uma transição? Por que eu não vou falar na internet? Por que eu não consigo fazer uma mudança? Por que eu não consigo me posicionar com meu marido? Não sei, gente. Tô pegando um exemplo aqui aleatório. A primeira coisa que nós temos que investigar não é sobre o outro, é sobre você. Por que eu travei? Tá fazendo sentido, gente? Tá ajudando você de alguma forma aqui? E você pode ter certeza. A base é sempre o medo. Aí você precisa dar nome a esse medo. Qual é o medo? Aí eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo do que os outros vão pensar, eu tenho medo... Qual é o medo? Coloca aqui pra mim que eu vou te ajudar. Eu tenho medo de errar, Karina. Eu tenho medo de dar errado, sabe? Então eu não sei. Se você não identificar qual é esse medo, dificilmente você vai conseguir romper com ele. Entende? Por isso que dentro do Reconecta, quem entra, a gente faz análise do seu perfil sabotador. Por quê? É uma análise de qual sabotador, qual é a voz interna que você ouve, que é construída lá na sua primeira infância. Dentro de análise de perfil sabotadores, a gente faz análise dos 10 sabotadores, quais são mais intensos. E a partir desse, conectado com o seu perfil comportamental, a gente consegue entender por que essa voz existe e o que ela fica falando na sua cabeça. Ela nos mostra que cada um tem uma voz interna mais potente. E é uma voz interna que tenta nos proteger. O medo, gente, ele não é uma coisa ruim. Quando eu falo com vocês que a gente não vive sem medo, o medo é uma emoção adaptativa. Sônia fez? Ótimo. Sônia, me manda por e-mail ou pelo WhatsApp lá pro suporte o resultado, porque eu quero analisar depois para fazer um relatório para vocês, tá? Vou fazer um relatório individual e a gente vai fazer um encontro para poder conversar com vocês todas sobre o mapa. E aí, então o que eu quero te dizer? O medo é uma emoção adaptativa. Ele existe e ele não vai embora. Você tem que aprender a viver apesar desse medo. Porque quando você era criança, de alguma forma esse medo ele fixou em você para te proteger. E aí ele ficou aí, gravado no seu corpo. Então, quando você fica adulta, você tem a possibilidade, através da autoconsciência, de olhar para esse medo e falar: ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. A música lá do Ira. Entendeu? É isso que você tem que falar. Ei, medo, eu entendi, aconteceu, você já foi útil, agora eu não te escuto mais. Só que, e aí através dessa análise de sabotadores, por exemplo, a gente consegue entender esses padrões, né, de perfeccionismo ou de controlador, sabe? Tem vários, eu não sei aí, Sônia, se você já viu qual o resultado, qual é o sabotador que está aí soprando na sua cabeça e você está paralisando. Tem a ver com os seus medos principais. E aí, gente, dentro de uma visão sistêmica, que eu tô falando que é muitas informações aqui, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam. Mas a gente também tem que lembrar que, além do medo que a gente cria na nossa própria experiência de vida, desde que a gente é gerado, existem também medos que estão relacionados com um padrão que a gente recebe do nosso sistema familiar. Recebemos como, gente? A gente recebe as informações do nosso sistema, inclusive os medos que levaram os nossos pais e avós a terem determinados resultados e formas de viver. E aí a gente às vezes repete isso na nossa vida como uma forma de lealdade do nosso sistema. Então, por exemplo, se a minha família tem um histórico de empreendedores que fracassaram, isso ficou um medo registrado nessa história familiar e vem para você como ou como você via acontecer, ou porque seus pais falavam, ou porque você recebe do seu sistema que empreender é perigoso. E aí você vai na vida e fica com medo de ousar, de empreender, de começar algo novo, de fazer uma transição profissional, porque no seu registro sistêmico existe uma informação de que empreender é perigoso. Ou às vezes, gente, esse medo existe em você
Porque te mantém leal a um resultado do seu sistema familiar, como, por exemplo, falta de resultado financeiro, falta de relacionamento saudável. Você tem medo de se relacionar com uma pessoa, você vai sempre meio indisponível para o relacionamento. Por quê? Porque as outras mulheres do seu sistema tiveram problemas graves dentro do relacionamento, não foram felizes. E aí você registrou isso como uma forma de lealdade. Você repete isso na sua história. Você tem medo de se entregar, você tem medo de se relacionar, porque você pode ser ferido e pode dar ruim, então você nem vai. Entende? Então, a paralisação, a trava, a dificuldade de se expor, muitas vezes, podem ser uma forma inconsciente de você não alcançar o sucesso. Porque você está presa nessas lealdades, você acredita em algumas crenças que você recebeu do sistema familiar. E algumas, elas registram tudo isso numa síndrome que a gente chama de síndrome da impostora. Uma de vocês, inclusive, que respondeu o formulário, respondeu isso para mim. É uma pessoa que já tem um potencial muito grande, já vive o seu propósito, já trabalha com desenvolvimento de pessoas, já tem um certo status e colocou no formulário que ela quer fazer uma mudança, só que ela tem medo, porque ela se sente uma impostora falando ou fazendo esse tipo de trabalho. E aí, como é que a gente sai disso, Karina? Olhando para os recursos que você tem e desenvolvendo as capacidades que talvez você não acredite que você tenha. Então eu quero que você pense, quando você olha para a sua história, você consegue perceber qual é o seu medo principal e de onde ele pode ter surgido? Talvez na infância, talvez você recebeu do seu sistema familiar, ou talvez palavras que marcaram você. Eu vou compartilhar 2 casos reais aqui, tá? Não vou dar nome. Quais são esses 2 casos? Uma das minhas alunas veio para mim e ela estava travada em vendas. E um medo que ela tinha era medo de falhar. Ela estudava, ela fazia curso, ela, sabe, fazia tudo certinho. Mas na hora H, Kelly, não é você, tá? Mas na hora H, ela paralisava. Ela simplesmente não conseguia ofertar. Ela dava de graça as coisas dela. E aí, uma investigação que eu fiz com ela foi: o que você perde, o que você ganha se você fizer sucesso vendendo os seus produtos? E ela travou, ela falou, não sei. O que você ganha? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar, as pessoas vão ficar felizes. Aí a gente foi levantando. E eu falei, o que você perde? Ela falou, eu não perco nada. Aí na hora, ela caiu uma ficha. Ela era uma que tinha uma história de empreendedores na família que deram errado. E aí ela falou, e se eu der certo, eu vou ficar diferente deles? Eu falei, vai. Porque você pode ser que seja a primeira a fazer sucesso vendendo e empreendendo. Outra aluna, me fala se tá fazendo sentido. Outra aluna, ela vivia, já estava no outro lugar. Já tá na internet, aluna não, mentorada, já tava na internet, já postava muito, sabe? Tava sempre se mostrando pro mundo, mas sempre se mostrando, sempre muito ocupada, mas se sentindo super vazia. Por quê? Porque ela era uma pessoa que estava acostumada, por conta do medo de falhar e busca de ser perfeita, ela fazia sempre as coisas postando, mas num lugar de comparação, sendo igual a todo mundo. Então, eu sempre falo que a verdade vende, a verdade tem cheiro. Então, se você é uma pessoa, porque tem medo de errar e falhar, veste uma máscara, você também, às vezes, está na internet vestindo máscaras, você vai executar e vai estar sempre ocupada fazendo muitas coisas. Mas você está fazendo muitas coisas para aparecer para os outros. Não é sobre a sua autenticidade, não é sobre o seu propósito. É sobre você mostrar a perfeição para o mundo e acreditar que o mundo vai te validar. Então também a base do movimento dela não era o propósito, era o medo de falhar. Então ela se ocupava muitas vezes em postar, em fazer as coisas bem perfeitinhas, só que na verdade estava vazio. Entende? Uma vez eu fiz eu não lembro, acho que foi estudo dirigido, tá, gente? Não lembro se quem tá aqui da comunidade que tava comigo. Mas um estudo dirigido, de um texto que a gente leu, agora me fugiu o texto. Não sei se foi Ezequiel, um texto que fala que a gente... é a história lá de Nabucodonosor. Que
que escreveram, né? Uma mão escreveu na parede umas palavras e Nabucodonosor ficou surtado e Daniel veio, enfim. Mas uma dessas palavras, que era Mene, Mene, Tekel, Parsim. Uma dessas palavras dizia, o que significava isso? Que ele pesou, avaliou o seu reino, pesou você e viu que você estava vazio. Você foi pesado e encontrado em falta. Isso me deu um temor tão grande, porque eu não quero ser pesada por Deus quando o meu código for chamado lá no céu e ele falar assim, aparentemente tá tudo certo, mas tá oco por dentro. Então observa a sua vida, observa o que você faz profissionalmente, observa o que você faz nos seus ministérios, se nas suas relações, se por fora tá lindo, mas por dentro tá oco. Por quê? Eu tô fazendo muitas coisas, tô muito montada, tá tudo perfeito, o Instagram tá lindo, sabe? Eu tô fazendo muitos movimentos, Karina, mas por dentro eu tô oca. Eu tô fazendo porque todo mundo faz, mas não sei se tem a ver comigo. Faz sentido? Então, o medo de falhar, o medo de errar e o medo de ser vista, eles são dois lados da mesma raiz e os dois nos travam, os dois aprisionam. O meu papel como mentora e como treinadora de mulheres é tirar vocês desse lugar. E antes de fazer o exercício de hoje, pra gente fechar essa série maravilhosa, primeiro eu quero que você fale se fez sentido, me fale qual que é o medo que você acredita que te paralisa, que eu quero te ajudar a sair desse medo. Eu quero te falar o seguinte, o exercício que eu vou fazer aqui é um exercício bem fácil, bem básico. É um exercício que eu já fiz em outras lives. Mas eu quero te falar o seguinte, enquanto a gente não tem consciência do que nos trava, do nosso potencial e dos nossos medos internos, a gente é governada por eles. Então, o primeiro passo que você precisa para sair desse lugar é um processo de autoconhecimento profundo. Lá no Reconecta, uma das coisas que as meninas que entraram ganharam foi o mapa da identidade, que é a análise de perfil comportamental e de sabotadores. E aí, o que eu resolvi? A gente vai começar na semana que vem o nosso programa de mentoria de 3 meses, onde você vai romper com essas travas, entender sobre quem você é, entender sobre o seu propósito, ativar isso e a partir disso fazer uma escolha profissional ou uma escolha de um negócio que seja autêntico com propósito para você poder impactar a vida das pessoas e prosperar. Então eu quero te falar uma coisa. Nós vamos começar no dia 6 de outubro, vai ser a nossa aula de boas-vindas. Nós vamos ficar juntas esses 3 meses. Vocês ainda estão ganhando como bônus 1 ano de comunidade, que é onde você se desenvolve emocional e espiritualmente comigo dentro de um grupo. Mas lá a gente fez um bônus maravilhoso. Era o mapa da identidade, que é a sua análise de sabotadores, para você saber quais são essas vozes internas e conectada com o seu perfil comportamental. Essa clareza é uma ferramenta, gente, que traz uma clareza muito grande e ajuda a começar o processo de cura. Porque aí, a partir disso, a gente começa a desenvolver estratégias emocionais e sistêmicas para você romper com o que te trava, como, por exemplo, o que a Rose falou, que é o medo de desagradar. O que eu resolvi? Eu tenho mais 2 vagas para uma consultoria estratégica. Para quem quer, Karina, eu quero saber desse Reconecta, eu quero saber desse programa de mentoria, se é para mim, se eu posso pagar, se é o que eu preciso. Eu liberei mais 2 vagas para uma conversa estratégica gratuita de 30 minutos comigo. Você vai responder um formulário, eu vou entender o seu momento, vou conversar com você, te falar, olha, Rose, o caminho é esse. E vou te explicar sobre o programa de mentoria, o Reconecta, tá? Beleza. A partir disso, essas duas reuniões que eu ainda tenho vagas, você vai preencher o formulário, a minha equipe vai entrar em contato com você, vai agendar com você ainda essa semana e eu vou liberar 2 vagas para a mentoria, 2 vagas, mais 2 vagas com o bônus do mapa da identidade, que é a sua análise de perfil comportamental e sabotador. Para quem entrar até sexta-feira. Então, se você quer uma mudança significativa e mudar a sua realidade, quer sair desse lugar de se sentir vazia, insatisfeita, viver com base no medo, quer uma transformação real, não existe um caminho que não seja passar pelas camadas de quem você é, de qual o seu propósito, o que está te travando, como sair disso e criar um plano de ação para os próximos 2 anos para você saber o que você precisa fazer para viver a vida que você deseja. É essa a proposta da mentoria. E a partir disso, você ainda vai ter meses aí num grupo
de se desenvolvendo emocional e espiritualmente. A gente tem, na comunidade, você vai ter aula mensal, você vai ter treinamentos, então você vai ter um lugar para continuar se desenvolvendo depois dos 3 meses. O que eu estou ofertando por conta dessas respostas dos formulários e de ver tantas mulheres travadas por conta do medo é mais 2 vagas para quem entrar até sexta-feira do mapa da identidade como presente. O que você vai entender? O que você vai fazer? Você vai ter um relatório com mais de 20 páginas a respeito de quem você é, como você funciona. Você vai entender sobre os seus sabotadores internos. Gente, não tem mais, sabe? É um programa completo para você destravar. Então, se fez sentido para você, você vai mandar para mim no direct propósito, eu vou te mandar o link do formulário. As primeiras que responderem, nós vamos entrar em contato, marcar uma reunião para você entender o programa, para ver se é isso mesmo, porque você não entra e me paga, não. Não, eu preciso entender se é o seu momento, se você realmente está pronta para esse programa, porque mentoria, gente, não é curso, mentoria é acompanhamento. Então, tem exercício para fazer, tem que trazer pronto, tem que se dedicar, tem que ter energia, tá? E são 3 meses, então vai ser intenso. É para quem tá determinada a colher frutos, muitos frutos em 2026. Se você é uma delas, propósito, lá no link, entra no formulário, tem um link lá na bio também, bora juntas. Vamos lá pro exercício? Se você é uma dessas mulheres, ó, Rose, que tem medo de desagradar, a Adriana, que entrou aqui depois, oi Daisy, ei Raima, a Juliana, Vanessas e outras aqui, porque tem algumas que já estão aqui, que já entraram. Esse é o momento, gente, não deixa pro ano que vem. Ai, uma mulher falou comigo, Karina, então eu vou me organizar para que ano que vem, porque o ano já acabou. Eu falei, não, gente, esses 3 meses são 90 dias decisivos para você construir um novo 2026, um novo ano. Para você melhorar o seu relacionamento, para você ter resultado financeiro, para você melhorar a sua saúde, para você fazer uma transição profissional. É agora que você precisa semear as sementes certas. Não é ano que vem, tá bom? Então vamos lá, exercício. Pega um papel e uma caneta. Esse aqui, gente, é o exercício do espelho, tá? O que vocês vão fazer? Fez sentido, gente? Qual foi o insight? Me fala aqui, qual foi o insight que você pegou até agora, quem tá comigo aqui desde o início. Qual que vai ser o exercício? Você vai pegar e escrever 3 frases. 3 frases afirmativas, poderosas, que você gostaria de acreditar sobre si mesma. Vê se vocês entenderam. Vamos lá. Você vai pegar um papel e vai escrever 3 frases afirmativas a seu respeito, que você gostaria de acreditar sobre si mesma. Vocês conseguem pensar nessas 3 frases? Vou dar exemplo. Vocês querem exemplo? Vou dar um exemplo. Um exemplo bem maravilhoso para você que tá no Reconecta. Eu mereço viver com leveza, prosperidade e propósito. Essas alunas, quem é aluno do Reconecta, quem é minha mentorada, pode escrever isso. Escreve isso num post-it. Eu mereço viver com leveza, com prosperidade e propósito. Por quê? Quando você escrever isso, se você é uma pessoa que está muito na escassez e muito no não merecimento, quando você escrever isso, você vai sentir desconforto. Mas a ideia é que cada uma de vocês escreva 3 frases e comece, depois de escrever essas 3 frases, e repetir isso olhando para o espelho todos os dias, até que você não sinta mais desconforto. Outra frase que eu tive que falar para mim por muitos anos. Eu posso errar e ainda assim continuar crescendo. Eu posso falhar e ainda assim ser feliz no casamento. Eu posso errar e ainda assim ter sucesso nos negócios. Outra frase. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. E isso aí eu fiz na palestra, né, para as mulheres aqui do Cicobi, que a gente fechava a palestra falando, eu sou o suficiente. Então você vai escrever, eu sou o suficiente exatamente como sou. Por quê? Isso aí é para as mulheres que acham que elas não são suficientes para entrar num relacionamento saudável, para aproveitar uma oportunidade. Gente,
E eu tenho duas mentoradas. Uma vez, ela falou comigo, surgiu um cara maravilhoso na vida dela. E ela falou assim pra mim, ela tava no processo de coach na época. Ela falou assim pra mim, Karina, eu não mereço. Ele é muito pra mim. E eu falei com ela, não. Você vai falar que você merece e que você é suficiente do jeito que você é. Se você não acreditar em você mesma, amada, quem vai acreditar? Se você não acreditar que você pode, quem vai acreditar? Então, se lá atrás você, de repente, fizeram você acreditar que você não merecia, você não podia, você não dava conta, agora você precisa olhar para sua história e ver tanta coisa que você já conquistou e falar, eu dou conta. Para de olhar para aquilo que você não tem, para de olhar para aquilo que faltou, para de olhar para as coisas que você não consegue, porque você está se comparando com o outro. Toda vez que você se compara com o outro, o que você é e o que você tem não é suficiente. Olha, isso é forte, hein? Toda vez que você se compara com o outro, o que você tem e o que você é passa a ser insuficiente. E eu tô aqui te dizendo que você é suficiente. Rose, manda no direct pra mim a palavra propósito que você já recebe o link, tá? Então, escolhe essas 3 frases, escreve essas 3 frases e repete essas frases durante pelo menos uma semana, todos os dias, olhando no espelho, olhando nos seus olhos, até você sentir que você não sente mais desconforto. Porque na hora que você escrever e começar a falar, você vai sentir que é mentira. Depois você vai começar a repetir outras vezes. Karina, isso aí não é meio autoajuda? Gente, o nome que for, que se dane. Se te ajudar a sair de onde você está e começar a construir uma nova realidade, é o que importa. Então escreve as 3 frases e repete. Eu te dei 3 frases que pra mim fazem sentido, mas você tem que escrever o que faz sentido pra você. De repente pra você que falou que tem medo de desagradar, Rose, eu libero a necessidade de agradar a todos. Eu libero a necessidade de agradar a todos e escolho a fazer o que faz sentido pra mim. Se alguém tem dificuldade, por exemplo, de aparecer ou de vender, eu sou corajosa e mereço ser vista e ter sucesso no meu negócio. Não sei, você que vai escrever, tá bom? Amadas, essa live era sempre pra ser 30 minutos, 40, mas hoje tá passando. Por quê? Porque é a nossa última. E eu precisava falar com vocês que eu acredito que a sua existência é a prova de que essa geração precisa de algo que só você contém. E o medo tá te travando, o medo tá impedindo. E para romper com o medo não existe mágica, não existe terapia milagrosa, não, existe processo. E o que eu ofereço para vocês é um processo, que é um programa de mentoria acompanhado, onde você vai entendendo mais sobre quem você é e entendendo mais sobre o seu propósito. Você vai começar a desenvolver a coragem de fazer, de se posicionar e de se colocar no mundo de uma forma que você expresse isso, que você impacte a vida das pessoas e você prospere. Esse é o Reconecta. Nós estamos com as vagas abertas, a gente fecha essa semana. E quem entrar até sexta-feira, eu vou dar de presente para as próximas 2 vagas o MPI, Mapa da Identidade, que é uma ferramenta transformadora. Te espero, hein? Se fez sentido pra você, comenta aqui no YouTube ou aqui se você assistiu a gravação. Compartilha com as amigas, porque de repente mais mulheres que você conhece precisam destravar. E a gente tá aqui juntas. Quem aí tá chegando no final? Lucy, as alunas do Reconecta e da comunidade. Vai subir, essas aulas vão subir para vocês na plataforma, vocês vão poder acessar quantas vezes quiser. Lucy, você precisa entrar nos grupos do Reconecta e da comunidade. Depois você olha lá o seu WhatsApp. Rose, manda para mim propósito, ou entra no formulário, responde lá que você vai entender. Se você for uma das selecionadas, você vai marcar comigo até sexta-feira, a gente vai conversar, tá bom? Que mais, gente? Ó, aproveita que eu ainda tô com uns minutinhos aí, mais 2 minutos. Quem aqui tem uma dúvida, quem aqui tá passando por um desafio, quem tem um medo específico e quer a minha contribuição, fala aí. Ninguém? Então, comenta, eu vou deixar uma caixinha lá, tem uma caixinha lá nos stories, tá? Responde lá na caixinha a sua dúvida, o seu desafio, que eu vou te ajudar lá no direct.
Beijos, queridas. Bom almoço pra vocês.